Tem gente que diz que você sabe quando a vida está prestes a mudar, que existe um pressentimento, uma sensação no ar, algo que te avisa antes do impacto. Mas eu não senti nada daquilo. Naquela manhã de agosto, eu simplesmente acordei achando que seria um dia normal. Como eu estava enganada. Me chamo Vera Lúcia Almeida Ferreira, tenho 62 anos e durante a maior parte da minha vida acreditei que ser uma boa mãe significava dar tudo de mim. Meu tempo, meu dinheiro, minha paz, minha casa. Eu achava que amor de mãe era sinônimo de sacrifício infinito, de aceitar qualquer coisa, de engolir qualquer desrespeito com um sorriso no rosto. Levei 6 décadas para entender que eu estava completamente errada. Essa história que vou contar não é fácil. Ainda dói quando penso nela, mesmo depois de mais de 1 ano. Mas preciso compartilhar, porque talvez exista alguém por aí passando pelo mesmo que passei, sentindo o mesmo que senti e achando que não tem saída. Então, deixa eu te contar o que aconteceu comigo naquela manhã que mudou tudo. Era uma terça-feira. Lembro disso porque terça sempre foi meu dia de ir à feira comprar verduras frescas. Eu tinha voltado de viagem no domingo à noite, 3 dias numa pousada no interior, um presente que dei a mim mesma depois de muito tempo. Tinha sido maravilhoso estar sozinha, sem precisar me preocupar se estava incomodando alguém, se minha presença estava sendo um peso. Quando cheguei em casa no domingo, a casa estava vazia. Deixei um bilhete avisando que tinha voltado, subi para o meu quarto, tomei um banho e dormi. Estava exausta da viagem, daquele cansaço bom de quem aproveitou cada momento. Segunda-feira passou num borrão. Fiquei a maior parte do tempo no meu quarto, organizando as coisas da viagem, descansando. Não vi Marcos nem Patrícia o dia inteiro. Achei que estavam ocupados com trabalho. Mas naquela terça, quando acordei, algo estava diferente. O silêncio. Quem mora com outras pessoas sabe reconhecer os sons da casa. O barulho da cafeteira às 6:30 da manhã, o chuveiro ligando às 7, as portas abrindo e fechando, vozes conversando. Meu filho Marcos sempre foi barulhento pela manhã, desde pequeno. Eu costumava reclamar disso, mas com o tempo, aqueles sons se tornaram parte da minha rotina, me faziam sentir que não estava sozinha. Naquela manhã, não havia som nenhum. Olhei para o relógio no criado mudo. 8:15. Eles já deviam ter saído para o trabalho. Levantei da cama, coloquei meu roupão azul, aquele que já estava desbotado, mas que eu adorava porque era quentinho, e fui até a porta do quarto. Girei a maçaneta e abri devagar, ainda com aquele sono que gruda nos olhos. O corredor estava vazio, silencioso, mas era um silêncio diferente. Não era o silêncio de uma casa vazia temporariamente. Era o silêncio de abandono. Comecei a caminhar em direção à cozinha. E foi então que percebi. As fotografias que ficavam na parede do corredor tinham sumido. Aquelas fotos de família, de aniversários, de formaturas. Todas as molduras haviam desaparecido. As paredes estavam nuas, com apenas as marcas mais claras onde os quadros haviam ficado pendurados por anos. Meu coração começou a bater mais rápido. Senti aquele aperto no peito, aquela sensação de que algo estava muito errado. Entrei na sala e vi que os móveis tinham sido reorganizados. Alguns objetos meus não estavam mais lá. O vaso de cerâmica que eu tinha comprado numa viagem a Minas Gerais anos atrás. A manta de crochê que ficava no sofá. As almofadas que eu mesma tinha bordado durante noites de insônia. Fui até a cozinha quase correndo agora. Minhas chinelas batendo no chão de forma descompassada. Abri os armários com as mãos tremendo. Minhas xícaras preferidas não estavam mais lá. Os potes onde eu guardava café e açúcar tinham sumido. A panela velha que eu usava para fazer feijão, aquela que tinha décadas, que tinha alimentado meu filho desde criança, tinha desaparecido. Era como se estivessem apagando minha existência da casa, peça por peça. Como se eu fosse um fantasma que finalmente estava sendo exorcizado. Voltei para a sala cambaleando, apoiando a mão na parede para não cair. Foi quando vi a porta da frente. Aquela porta azul que eu mesma tinha pintado 3 anos atrás, num fim de semana ensolarado, onde me senti útil e produtiva. Fui até lá com as pernas pesadas, como se estivesse andando dentro d'água. Tentei abrir como sempre fazia, girando a chave que ficava pendurada no chaveiro ao lado.
A chave entrou na fechadura, mas não girou. Tentei uma vez, 2 vezes, 3. Nada. Olhei mais de perto, com o coração disparado agora, e percebi: a fechadura era diferente. Nova, brilhante, reluzindo sob a luz da manhã que entrava pela janela. Alguém havia trocado a fechadura da minha porta. Senti minhas pernas fraquejarem. Apoiei as 2 mãos na porta, a madeira fria contra minhas palmas suadas. Respirei fundo 1, 2, 3 vezes, tentando processar, tentando entender. Foi então que vi o bilhete. Estava grudado na porta com fita adesiva, uma folha de papel comum dobrada ao meio. Reconheci a letra antes mesmo de pegar. Era a letra do Marcos. Aquela letra grande e meio torta que eu conhecia desde que ensinei ele a segurar um lápis pela primeira vez, desde que guiei sua mãozinha de 5 anos escrevendo o próprio nome. Peguei o papel com as mãos tremendo tanto que quase rasguei. Desdobrei devagar, como se estivesse abrindo uma sentença. E li: Mãe, arranje outro lugar para morar. A casa agora é minha e da Patrícia. Li 1 vez, li 2, li 3. Apenas aquilo. 2 frases. 16 palavras. Nenhuma explicação, nenhuma desculpa, nenhum me perdoa, nenhum eu preciso. Apenas uma ordem fria, como se eu fosse uma inquilina atrasada no aluguel. Como se aquela não fosse a casa que eu tinha comprado com meu próprio suor, onde eu tinha criado esse mesmo menino sozinha durante 29 anos. Fiquei ali parada, segurando aquele bilhete, olhando para aquelas palavras como se elas fossem mudar de sentido se eu olhasse tempo suficiente. Meu filho havia trocado as fechaduras enquanto eu dormia. Ele havia aproveitado que eu estava no meu quarto, no meu próprio quarto, para me trancar, para me expulsar, como se eu fosse lixo que precisava ser colocado para fora. Não chorei naquele momento. Acho que estava em choque. As lágrimas viriam depois, mas naquele instante só sentia um vazio enorme no peito, como se tivessem arrancado algo de dentro de mim e deixado apenas um buraco negro no lugar. Comecei a andar pela casa, tentando entender a extensão do que tinha acontecido. Cada passo era automático, meu corpo se movendo enquanto minha mente ainda tentava processar. Fui até o quarto que era de Marcos e Patrícia. A porta estava fechada, mas não trancada. Abri devagar, quase com medo do que ia encontrar. O quarto estava completamente vazio. Não havia mais cama. Não havia mais roupas no guarda-roupa. Não havia mais sapatos espalhados pelo chão como sempre tinha. As paredes nuas, o armário aberto e vazio. Até o cheiro deles tinha sumido. Eles não tinham saído para o trabalho. Eles tinham se mudado. E me deixaram para trás como quem abandona um móvel velho que não serve mais. Voltei para o meu quarto e sentei na borda da cama, as mãos ainda segurando aquele bilhete maldito. Olhei ao redor. Minhas coisas ainda estavam ali. Minhas roupas no guarda-roupa, meus livros na estante, minhas fotografias pessoais na cômoda. Mas eu estava presa, trancada dentro da minha própria casa como uma prisioneira. E foi nesse momento que as memórias começaram a vir, uma atrás da outra, como uma enxurrada implacável. Lembrei de Marcos com 3 anos, aquele rostinho molhado de lágrimas quando o pai foi embora. Lembrei de prometer para aquele menininho que nunca ia abandoná-lo, que sempre estaríamos juntos, que eu ia proteger ele de tudo. Que piada cruel. Lembrei de trabalhar de madrugada limpando escritórios, meus joelhos doendo de tanto esfregar chão, minhas mãos rachadas de produto de limpeza. Lembrei de chegar em casa às 3 da manhã e ainda precisar acordar às 5 para o primeiro turno do dia. Lembrei das noites que passei em claro quando Marcos estava doente, segurando ele no colo, medindo febre de hora em hora, cantando baixinho para acalmar. Lembrei de levar ele no médico mesmo sem ter dinheiro, de pagar consultas em 3 vezes no cartão de crédito. Lembrei de vender as joias da minha mãe, a única herança que eu tinha, para pagar o tratamento dentário dele. Aquelas joias que minha mãe tinha me dado no leito da partida, dizendo para eu guardar porque um dia poderiam me salvar. E eu vendi tudo, por ele. Lembrei da faculdade, das mensalidades absurdas, de adiar minha aposentadoria, de continuar trabalhando até meu corpo gritar por descanso só para garantir que ele tivesse um diploma. Olhei novamente para o bilhete na minha mão. Arranje outro lugar para morar. Como é que ele teve coragem?
Como é que o menino que eu embalei no colo, que eu alimentei quando estava com fome, que eu vesti quando estava com frio, que eu protegi de tudo e de todos, como é que esse menino conseguiu me fazer isso? Mas então, no meio daquela dor toda, uma lembrança específica veio. Levantei da cama num pulo e fui até o meu guarda-roupa. Abri a porta, me ajoelhei no chão, meus joelhos estalando com o movimento, e procurei no fundo, atrás das caixas de sapatos velhos. Minha mão encontrou o que procurava. Uma pasta de documentos velha, daquelas de elástico. Tirei a pasta, levei até a cama e abri com cuidado. Lá estava tudo. A escritura da casa. O documento que provava que aquela propriedade estava registrada em um único nome. Vera Lúcia Almeida Ferreira. Passei os dedos sobre o papel, sentindo a textura. Li meu nome impresso ali. Peguei os outros documentos, todos os comprovantes de IPTU dos últimos 15 anos, todos no meu nome, contas de luz, de água, de gás, tudo no meu nome. Eu tinha comprado aquela casa sozinha há 18 anos, com uma entrada que juntei trabalhando feito uma condenada e parcelas que paguei religiosamente por 15 anos. Quando Marcos cresceu e começou a trabalhar, quando se casou e eu ofereci que eles morassem comigo, nunca disse que a casa era dele. Mas pelo jeito, ele assumiu que era. Ou Patrícia o convenceu disso. Peguei todos os documentos e coloquei de volta na pasta com cuidado. Segurei aquela pasta contra o peito como se fosse um escudo. Olhei para o relógio. 9h20 da manhã. Peguei meu celular da mesa de cabeceira e vi várias mensagens de Marcos. Tinham chegado durante a noite, enquanto eu dormia inocente, sem imaginar o que estava acontecendo do outro lado da parede. Abri as mensagens, mesmo sentindo aquele aperto no peito. Mãe, é melhor assim. Você vai entender. Patrícia e eu precisamos do nosso espaço. A gente não pode ficar morando com você para sempre. Vou mandar uma ajuda de custo todo mês. Não precisa se preocupar. Ajuda de custo. Como se eu fosse uma empregada sendo demitida. Como se 29 anos de sacrifício pudessem ser pagos com um depósito mensal de esmola. Não respondi. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o telefone. Mas em vez de digitar uma resposta raivosa, em vez de ligar chorando, em vez de implorar para voltar, fiz algo diferente. Procurei nos contatos um nome que não via há meses. Dr. Sérgio. Ele era um advogado que tinha me ajudado anos atrás numa questão de inventário quando minha mãe faleceu. Um homem sério, competente, que sempre me tratou com respeito, mesmo eu sendo apenas uma faxineira aposentada. Disquei o número. As ligações chamaram uma vez, 2 vezes. No terceiro toque, ele atendeu. Dona Vera? Que surpresa! Como a senhora está? A voz dele era calorosa, genuína, e foi essa gentileza que quase me fez desmoronar. Mas segurei firme. Doutor Sérgio, eu preciso da sua ajuda. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Meu filho me trancou para fora da minha própria casa. Silêncio do outro lado. Depois, como assim, Dona Vera? Contei tudo. As palavras saindo num jorro, mas mantendo a voz controlada. O bilhete, as fechaduras trocadas. Meus pertences sumindo, a casa vazia. E o mais importante, a escritura no meu nome. Quando terminei, Dr. Sérgio ficou em silêncio por um momento. Então disse, com uma voz que misturava indignação e determinação: Dona Vera, a senhora tem todos os direitos. Essa casa é sua. Legalmente, completamente sua. Vamos resolver isso. Desliguei o telefone 5 minutos depois com um plano. Um plano claro, legal, definitivo. Olhei ao redor do quarto mais uma vez. Depois fui até a janela que dava para os fundos da casa. Abri devagar. Graças a Deus, eles não tinham pensado em trancar as janelas. E desci pelo pequeno jardim que eu mesma tinha cultivado anos atrás. Meus pés tocaram a grama ainda úmida do orvalho da manhã. Contornei a casa, saí pelo portão lateral e fui até onde meu carro estava estacionado na rua. Abri o porta-malas. Minha mala ainda estava lá, da viagem que tinha feito. Roupas para 3 dias, produtos de higiene, documentos. Peguei a mala, coloquei a pasta de documentos junto e entrei no carro. Sentei no banco do motorista, coloquei o cinto de segurança com as mãos ainda tremendo levemente e liguei o motor. Antes de sair, olhei pela última vez para aquela casa através do retrovisor. A casa azul onde criei meu filho.
A casa que pintei, que arrumei, que limpei milhares de vezes. A casa de onde ele me expulsou como se eu fosse uma estranha. Mas enquanto começava a dirigir pelas ruas do bairro, o sol da manhã batendo no para-brisa, senti algo que não esperava sentir. Não era desespero, não era derrota, não era nem medo. Era clareza absoluta. Clareza de que eu não ia implorar, não ia me arrastar, não ia aceitar aquela humilhação como se fosse merecida. Eu tinha criado meu filho para ser forte, independente, capaz de enfrentar o mundo. Tinha esquecido de me ensinar essas mesmas coisas, mas nunca é tarde para aprender. Enquanto dirigia, uma certeza tomava conta de mim. Aquele bilhete frio, aquelas fechaduras trocadas, aquele desrespeito covarde, não iam ficar sem resposta. Marcos achava que tinha ganhado, que tinha se livrado da mãe inconveniente que atrapalhava seus planos com Patrícia, que eu ia aceitar quieta, talvez até agradecer pela ajuda de custo que ele prometeu mandar. Mas ele cometeu 2 erros fatais. Primeiro, ele esqueceu de quem era a dona daquela casa. Segundo, ele esqueceu de quem era a mulher que tinha criado ele sozinha durante quase 3 décadas. A mulher que tinha enfrentado o mundo inteiro por ele. A mulher que tinha trabalhado até o corpo quebrar por ele. A mulher que, quando acuada, não desmorona. Ela luta. E Marcos ia descobrir que a mãe que ele expulsou não era a mesma mulher que ia deixar isso passar. Porque uma coisa é certa. Você pode tirar tudo de uma mulher. Pode tirar sua casa, sua paz, sua dignidade. Mas o que você não pode tirar é a força que nasce quando ela finalmente entende o próprio valor. E eu estava prestes a mostrar ao meu filho exatamente do que essa força era capaz. Tem uma mentira que contam para as mães, que o amor resolve tudo, que se você amar o suficiente, se sacrificar o suficiente, se dedicar o suficiente, seus filhos vão te valorizar, que sacrifício e amor são a mesma coisa. Eu passei 29 anos acreditando nessa mentira. E paguei caro por isso. Deixa eu voltar um pouco no tempo. Deixa eu te contar como cheguei naquele ponto, porque ninguém acorda um dia expulso da própria casa sem que exista uma história inteira sangrando por trás disso. Eu tinha 30 anos quando Marcos nasceu. Já era casada havia 5 anos com Roberto, um homem bonito, charmoso, que trabalhava como vendedor e tinha aquele jeito de falar que fazia qualquer um acreditar em promessas vazias. Ele prometeu o mundo quando nos casamos. Prometeu uma casa própria, estabilidade, uma família feliz. Nenhuma dessas promessas se concretizou. Roberto nunca foi de ficar parado muito tempo num lugar só. Mudava de emprego a cada 6 meses, sempre achando que o próximo seria melhor, que dessa vez ia dar certo. O dinheiro que entrava mal dava para as contas. Eu comecei a fazer faxinas na casa de conhecidos para complementar, levando o Marcos comigo quando ele era pequeno. Aquele menino passava as tardes brincando no chão enquanto eu limpava casas alheias, com aqueles olhinhos curiosos observando tudo. Mas foi quando Marcos fez 3 anos que tudo desmoronou. Lembro daquele dia com uma clareza que dói. Era uma tarde de abril, um daqueles dias quentes onde o ar parece pesar. Eu tinha feito bolo de fubá, o preferido do Roberto. O cheiro saía do forno e enchia a casa toda. Marcos estava na sala brincando com seus carrinhos velhos, fazendo aqueles barulhinhos de motor que crianças fazem. Roberto chegou mais cedo do trabalho. Achei estranho, mas não falei nada. Ele foi direto para o quarto sem me cumprimentar. Ouvi o barulho do guarda-roupa abrindo. Fui até lá e vi. Ele estava jogando roupas dentro de uma mala velha. "O que você está fazendo?" perguntei, mesmo já sabendo a resposta no fundo. Ele nem olhou para mim. Continuou dobrando camisas de qualquer jeito, enfiando meias na mala. "Vou embora." 2 palavras. Simples assim. Como se estivesse comentando sobre o tempo. "Como assim, vai embora?" "Embora para onde?" "Não importa." Ele fechou a mala com força. "Não dou mais para isso. Não nasci para ser pai de família, Vera. Não nasci para acordar todo dia e ir trabalhar sabendo que o dinheiro nunca vai dar. Não nasci para isso." Meu coração disparou. "E nós? E o Marcos?" Foi aí que ele finalmente me olhou. E sabe o que vi naqueles olhos? Nada. Vazio absoluto. "Você vai dar um jeito. Sempre dá." Nesse momento, Marcos apareceu na porta do quarto. Aquelas perninhas curtas, ainda usando a fralda porque mal tinha deixado de ser bebê.
Ele viu a mala na mão do pai e deve ter entendido algo, porque começou a chorar. Papai! A vozinha dele saiu fina, assustada. Marcos correu e se agarrou nas pernas do Roberto. Abraçou com aquela força toda que crianças pequenas têm, como se pudesse segurar o pai ali só com amor. Roberto olhou para baixo, para o filho agarrado nele, e não fez nada. Não se abaixou, não abraçou. Simplesmente pegou Marcos pelos bracinhos e o afastou. Não com violência, mas com uma indiferença que era pior que qualquer agressão. Para, Marcos. Solta o papai. Peguei meu filho no colo rapidamente. Ele estava soluçando, o corpinho quente tremendo todo. Segurei ele contra meu peito e vi Roberto pegar a mala e caminhar até a porta. Você não pode fazer isso, eu disse, a voz saindo trêmula, mas tentando manter alguma firmeza. Você não pode simplesmente ir embora. Ele é seu filho. Roberto parou na porta da frente. Por um segundo, achei que ia voltar, que ia ter algum lampejo de consciência. Mas ele só disse, eu sei quem eu sou, Vera, e não sou isso. Apontou vagamente para a casa, para nós. Não sou pai, não sou marido. Me enganei achando que podia ser. E saiu. Simplesmente abriu a porta e saiu. Ouvi o portão rangendo. Ouvi seus passos se afastando na calçada. Ouvi o silêncio que veio depois. Marcos chorou por horas naquela noite. Chorou até ficar sem voz, até desmaiar de cansaço nos meus braços. Eu fiquei sentada na cadeira da cozinha, embalando ele, cantando baixinho, enquanto o bolo de fubá esfriava na mesa. Nunca mais vi Roberto. Ele simplesmente desapareceu. Não mandou dinheiro, não ligou para saber do filho, não demonstrou o menor interesse. Anos depois, soube que tinha formado outra família em outro estado. Foi como se tivéssemos deixado de existir para ele. Naquela noite, depois de colocar Marcos para dormir, ele ainda soluçando mesmo no sono, sentei na cozinha e olhei ao redor. Tínhamos contas atrasadas, aluguel vencendo. Um filho de 3 anos que dependia completamente de mim. Sabe o que fiz? Tomei uma decisão que moldaria os próximos 29 anos da minha vida. Não ia deixar meu filho passar necessidade. Não ia deixar ele sentir falta de nada, só porque o pai tinha sido fraco demais para assumir suas responsabilidades. Eu ia ser mãe e pai ao mesmo tempo. Ia dar para Marcos tudo o que ele merecia, mesmo que isso me custasse tudo. Nos meses seguintes, consegui mais trabalhos. Limpava 3 casas diferentes de manhã, corria para casa no horário do almoço para ver Marcos, que ficava com uma vizinha que me cobrava um preço que eu conseguia pagar, e à noite ia empacotar compras no supermercado. Dormia 4 horas por noite quando tinha sorte. Meu corpo doía permanentemente. Minhas mãos ficaram ásperas, cheias de calos e rachaduras de tanto produto de limpeza. Meus joelhos começaram a estalar de tanto subir e descer escadas, limpando casas de 2 andares. Mas Marcos nunca passou fome. Nunca ficou sem roupa. Nunca soube, pelo menos enquanto era pequeno, o quanto era difícil. Os anos passaram assim, trabalhando feito condenada, criando meu filho sozinha, tentando ser forte quando o corpo pedia para desistir. Quando Marcos tinha 8 anos, aconteceu algo que testou meus limites. Foi num domingo. Estávamos na pracinha perto de casa, um dos poucos momentos de lazer que tínhamos. Marcos estava brincando com uns meninos da escola municipal onde estudava. Eu estava sentada no banco, aproveitando aquele momento de paz, vendo meu filho rir. De repente ele veio correndo até mim, os olhos brilhando daquele jeito que crianças têm quando estão empolgadas com algo. Mãe! Mãe! Ele pulava de um pé para o outro. Sabe o João e o Pedro? Eles estudam naquela escola ali. Apontou para um prédio bonito do outro lado da rua. Eles disseram que lá tem computador em todas as salas, e quadra de esportes de verdade, e a comida é boa. Olhei para o prédio. Conhecia aquela escola. Escola particular, cara, onde só filhos de pessoas com dinheiro estudavam. É uma escola bonita mesmo, eu disse, tentando manter a voz neutra. Eu posso estudar lá também, mãe? Os olhos dele estavam cheios de esperança. Por favor. O João disse que as aulas são muito legais. Senti meu coração se apertar. Olhei para aquele rostinho esperançoso e quis chorar. Como ia dizer para meu filho de 8 anos que não tinha dinheiro? Que a mãe dele trabalhava até cair de cansaço, mas ainda assim não conseguia pagar uma escola dessas?
Deixa eu ver o que posso fazer, meu amor. Foi tudo o que consegui dizer. Naquela noite, depois de colocar Marcos para dormir, sentei com contas espalhadas na mesa da cozinha. Fiz cálculos, recálculos. Por mais que tentasse, não conseguia encaixar a mensalidade daquela escola no orçamento. Passei a semana inteira pensando nisso. Via o rostinho do Marcos, via aquela esperança, e não conseguia simplesmente dizer não. Foi quando fiquei sabendo que um escritório de advocacia estava precisando de alguém para limpar à noite. O trabalho era das 10 da noite às 2 da manhã. 4 horas. Eu aceitei sem pensar 2 vezes. Agora minha rotina era acordar às 5 da manhã, limpar casas até meio-dia, correr para casa, ficar com Marcos à tarde, colocá-lo para dormir às 9, sair para o supermercado das 9h30 às 10 e então ir direto para o escritório até às 2 da madrugada. Dormia 2, no máximo 3 horas por noite. Marcos estudou naquela escola particular dos 8 aos 11 anos. Foram os 3 anos mais exaustivos da minha vida. Houve noites que eu limpava aquele escritório chorando de cansaço, esfregando o chão com as lágrimas escorrendo. Houve madrugadas que meu corpo simplesmente não queria mais responder. Mas toda vez que Marcos chegava em casa empolgado, contando sobre algo que tinha aprendido, sobre os amigos que tinha feito, eu achava que valia a pena. Quando ele fez 11 anos, as mensalidades aumentaram e eu não consegui mais pagar. Tive que tirá-lo de lá. Ele chorou, reclamou, disse que era injusto. E era. Mas não havia o que fazer. Poucos anos depois, quando Marcos tinha 15, veio a questão do aparelho dentário. O dentista disse que era urgente, que se não corrigisse agora, os problemas seriam muito piores no futuro. O tratamento custava uma fortuna para mim, mas eu sabia que era necessário. Foi então que lembrei das joias da minha mãe. Ela tinha falecido 2 anos antes, vítima de uma condição delicada no coração. Antes de partir, me chamou no hospital e me entregou uma caixinha. São as joias que sua avó me deu. Ela disse a voz fraca. Guardem com carinho. Um dia podem te salvar. Dentro tinha um colar de pérolas antigas, um anel de ouro com uma pedra pequena e brincos que minha avó tinha usado no dia do próprio casamento. Não eram peças caríssimas, mas tinham valor sentimental imenso. Eram a única herança que eu tinha. Peguei a caixinha e fui numa joalheria. O homem que me atendeu avaliou as peças rapidamente. Posso dar 5.000 reais por tudo. Eu sabia que valia mais. Sabia que ele estava me oferecendo menos do que deveria. Mas eu não tinha tempo para negociar, não tinha conhecimento para discutir. Apenas disse, aceito. Ele contou o dinheiro ali mesmo. Notas amassadas que juntei na bolsa com as mãos tremendo. Saí daquela joalheria com o coração apertado, sentindo que tinha traído a memória da minha mãe. Mas o tratamento do Marcos precisava ser pago. Quando contei para ele que tinha conseguido resolver o problema do dinheiro, ele me deu um abraço apertado e disse, obrigado, mãe. Você é a melhor mãe do mundo. Naquele momento, achei que tinha feito a escolha certa. Os anos continuaram passando. Marcos cresceu, virou adolescente, depois um jovem adulto. Eu continuava trabalhando, me sacrificando, fazendo de tudo para dar oportunidades para ele. Quando ele terminou o ensino médio e passou no vestibular para a engenharia, fiquei tão orgulhosa que chorei. Meu filho ia ser engenheiro. Tudo o que eu tinha passado, todas as noites sem dormir, todo o cansaço, finalmente valia a pena. Só que a faculdade era particular. E cara, eu já estava com 54 anos. Meu corpo estava pedindo descanso há muito tempo. Poderia ter me aposentado, descansado, cuidado da minha saúde. Mas olhei para Marcos e disse, vamos dar um jeito. Você vai estudar engenharia. Adiei minha aposentadoria. Continuei trabalhando até os 58 anos. Continuei limpando casas, continuei fazendo faxinas, continuei sacrificando meu corpo que já gritava para parar. As mensalidades eram absurdas. Houve meses que eu não comia direito para conseguir pagar. Houve meses que passei frio porque não tinha dinheiro para comprar um casaco novo. Mas nunca atrasei uma mensalidade. Marcos se formou quando estava com 24 anos. O dia da formatura foi um dos mais bonitos da minha vida. Eu estava lá, na plateia, usando um vestido que tinha comprado numa promoção, mas que achei bonito. Vi meu filho de beca, recebendo o diploma, e as lágrimas escorreram tanto que mancharam a maquiagem que tinha feito com tanto cuidado.
Pensei, valeu a pena. Cada sacrifício, cada noite sem dormir, cada dor no corpo, tudo valeu a pena porque meu filho tinha um futuro agora. Como eu estava enganada. Alguns meses depois da formatura, Marcos conseguiu um ótimo emprego numa grande empresa de engenharia. O salário era excelente, mais do que tudo que eu tinha ganhado na vida inteira somado. Ele saiu de casa, alugou um apartamento pequeno mas bonito perto do trabalho. Eu senti falta dele, mas estava orgulhosa. Meu filho estava construindo a própria vida, sendo independente. Era o que toda mãe quer, não é? Continuamos nos falando, mas cada vez menos. Ele estava ocupado com trabalho, com a vida nova. Eu entendia. Achava natural. Um ano depois, ele me ligou empolgado. Mãe, conheci alguém. A voz dele estava diferente, mais animada do que eu tinha ouvido em muito tempo. Uma moça chamada Patrícia. Ela trabalha na mesma empresa. Mãe, eu acho que estou apaixonado de verdade. Fiquei genuinamente feliz por ele. Meu filho merecia encontrar alguém, ser feliz, construir uma família. Algumas semanas depois, ele me convidou para almoçar e conhecer Patrícia. Lembro de escolher a roupa com tanto cuidado. Queria causar boa impressão. Queria que a namorada do meu filho gostasse de mim. Nos encontramos num restaurante no shopping. Quando vi Patrícia pela primeira vez, percebi imediatamente que ela vinha de uma realidade muito diferente da nossa. Ela era bonita, cabelos perfeitamente arrumados, roupas caras, aquela postura de quem nunca passou necessidade. Cumprimentou com educação, mas havia algo no olhar dela. Uma avaliação, um julgamento. Durante o almoço, ela fez perguntas sobre minha vida. A senhora trabalha com o quê, dona Vera? Sou aposentada agora, mas trabalhei a vida toda como faxineira e em supermercado. Vi o olhar. Aquele olhar rápido que ela trocou com Marcos. Não disse nada, mas não precisava. O olhar disse tudo. Ela vinha de família com dinheiro. O pai era médico, a mãe professora universitária. Estudou em escolas boas a vida inteira. Nunca precisou trabalhar durante a faculdade. Nunca soube o que era passar necessidade. E eu era a mãe faxineira do namorado dela. Continuamos conversando, mas senti o desconforto o tempo todo. Patrícia fazia comentários sutis sobre o restaurante ser diferente do que estava acostumada, sobre como era interessante conhecer pessoas de outras realidades. Marcos não disse nada, só ficou lá, quieto, deixando a namorada fazer aqueles comentários passivo-agressivos sobre a mãe dele. Foi a primeira vez que senti uma pontada real de decepção. Eles continuaram namorando. Patrícia vinha em casa de vez em quando, na casa que eu tinha comprado com tanto esforço, e sempre tinha um comentário. Nossa, essa casa é bem antiga, né? Esses móveis são vintage. O bairro é meio simplesinho, mas tem seu charme. Cada palavra era uma pequena facada, mas eu engolia, porque queria que Marcos fosse feliz. Um dia ela sugeriu com aquele sorrisinho educado, mas cruel. Dona Vera, a senhora já pensou em comprar roupas mais atuais? O Marcos está numa posição importante na empresa. Seria bom se a família dele, sabe, correspondesse à imagem. Marcos estava sentado do lado e não disse absolutamente nada. Não me defendeu. Não falou para a namorada que estava sendo desrespeitosa. Simplesmente continuou mexendo no celular como se não tivesse ouvido nada. Naquele momento, algo dentro de mim rachou, mas eu ainda não estava pronta para enxergar. 2 anos depois do início do namoro, eles anunciaram o noivado. Vieram me contar juntos, num domingo de tarde. Marcos estava radiante. Mãe, nós vamos casar. Abracei ele, fingi estar completamente feliz. E uma parte de mim realmente estava. Meu filho ia se casar, ia construir uma família. Mas outra parte, lá no fundo, sentia um aperto. Um pressentimento que eu tentava ignorar. Começaram os preparativos do casamento. Patrícia queria tudo caro, tudo sofisticado. Marcos veio me falar um dia, meio sem graça. Mãe, o casamento está saindo mais caro do que a gente pensou. Você consegue ajudar com alguma coisa? Eu estava aposentada, com uma aposentadoria pequena depois de ter trabalhado até me quebrar. Não tinha dinheiro sobrando. Mas era o casamento do meu filho. Peguei um empréstimo consignado. Quase toda a minha aposentadoria comprometida por anos. E dei o dinheiro para ele. Toma, filho.
para ajudar com o casamento. Ele me abraçou, agradeceu. Patrícia agradeceu também, com aquele sorriso que não chegava aos olhos. O casamento foi lindo. Igreja bonita, decoração impecável, festa grande. Eu estava lá, usando um vestido novo que tinha comprado em muitas prestações, chorando de emoção. Na festa, Patrícia me apresentou para a família dela. Todos muito educados, muito corretos, mas senti o mesmo que tinha sentido no primeiro almoço. Aquele olhar de avaliação, de julgamento, de superioridade. Ouvi, sem querer, uma conversa entre Patrícia e a mãe dela no banheiro. "E a família do Marcos?" a mãe perguntou. "É só a mãe. Ela é humilde, trabalhou a vida toda em coisas simples, mas é uma boa pessoa, sabe? Muito dedicada ao Marcos, fez de tudo por ele." O tom, o jeito que ela disse humilde, como se fosse um defeito que ela estava sendo generosa em tolerar. Voltei para a festa com o coração pesado, mas era o casamento do meu filho. Mantive o sorriso, dancei quando me chamaram, fingi que estava tudo perfeito. 6 meses depois do casamento, Marcos apareceu em casa. Sentamos na cozinha, ele meio nervoso, mexendo nas mãos. "Mãe, eu e Patrícia estamos procurando um lugar para morar, mas os aluguéis estão muito caros. A gente queria economizar para dar uma entrada num apartamento próprio no futuro." Olhei para meu filho e pensei, ele precisa de ajuda. E eu sempre ajudei. Foi quando abri a boca e disse as palavras que mudariam tudo. "Vocês podem vir morar comigo. A casa é grande, tem espaço. Assim vocês economizam e conseguem juntar dinheiro mais rápido." O rosto dele se iluminou. Levantou e me deu um abraço apertado. "Obrigado, mãe. Você é a melhor mãe do mundo. Vou falar com a Patrícia." Eu achei naquele momento que estava fazendo a coisa certa, que estava ajudando meu filho a construir o futuro dele, que nossa relação ia ficar mais próxima, que eu finalmente ia ter aquela sensação de família completa que nunca tive. Como eu estava terrivelmente enganada. Eles se mudaram 3 semanas depois. E foi naquele dia que comecei, lentamente, a me tornar invisível na minha própria casa. Porque o que aconteceu nos 2 anos e meio seguintes foi uma lição dolorosa sobre uma verdade que levei 60 anos para aprender. Sacrifício não é amor quando apenas uma pessoa está se sacrificando. E nunca, nunca deveria ter permitido que amor de mãe se transformasse em autorização para ser tratada como se eu não valesse nada. Existe uma diferença entre convidar alguém para morar na sua casa e ser expulsa da sua própria vida. Eu aprendi essa diferença da pior forma possível, dia após dia, durante 2 anos e meio que foram me transformando de dona da casa em fantasma que perambulava pelos próprios cômodos. No início, eu realmente achei que ia dar certo. Quando Marcos e Patrícia se mudaram, eles trouxeram tudo num caminhão de mudança. Móveis novos, eletrodomésticos modernos, caixas e mais caixas de coisas. Lembro de estar empolgada, ajudando a descarregar, dizendo onde poderiam colocar cada coisa. Foi Patrícia quem começou a reorganizar. No primeiro dia, ela olhou ao redor da sala com aquela cara que eu já conhecia, aquela expressão de quem está avaliando e achando tudo insuficiente. "Dona Vera, a senhora se importa se eu mudar algumas coisinhas de lugar? É que eu tenho umas ideias para otimizar o espaço." Otimizar o espaço. Como se minha casa precisasse de otimização. Mas eu disse que não me importava. Afinal, ela ia morar ali também. Era justo que se sentisse confortável. No final da primeira semana, a sala estava completamente diferente. O sofá que eu tinha comprado com tanto esforço, aquele que tinha durado 15 anos, foi para o quartinho dos fundos. No lugar, o sofá novo deles, de couro, moderno. Minha estante de livros foi para o meu quarto. As fotografias da parede tinham desaparecido. "Onde estão as fotos?" perguntei, tentando manter a voz calma. "Ah, eu guardei no armário do seu quarto, Dona Vera." Patrícia disse isso sem nem olhar para mim, ocupada ajeitando almofadas novas. "É que a gente queria colocar uma decoração mais contemporânea. Mas não se preocupe, suas fotos estão guardadas com cuidado." Guardadas. Minha vida inteira guardada num armário. Marcos estava por perto, montando a TV nova deles. Grande, moderna, nada a ver com a minha televisão antiga, que funcionava perfeitamente bem. "Marcos, você não acha que podíamos ter deixado pelo menos algumas fotos?" Ele me olhou de relance, distraído. "Mãe,
Depois a gente vê isso. A Patrícia entende mais de decoração. Aquelas palavras, tão simples, tão devastadoras. A Patrícia entende mais. Como se eu não entendesse da minha própria casa. Nos primeiros meses, tentei me adaptar. A casa ficou diferente, mas era só decoração, eu dizia a mim mesma. O importante era que estávamos juntos, éramos uma família. Mas logo começaram as reclamações sobre minha comida. Eu sempre cozinhei. Era uma das coisas que eu fazia bem, que me dava prazer. Aprendi com minha mãe a fazer feijão temperado do jeito certo, arroz soltinho, aqueles pratos simples mas gostosos que sustentaram meu filho a vida inteira. Um dia fiz almoço como sempre fazia. Feijão, arroz, bife acebolado, farofa. Coloquei a mesa, chamei eles. Patrícia sentou, olhou para o prato e fez aquela cara. Dona Vera, a senhora não acha que usa sal demais? Olhei para o prato. Estava temperado normalmente, como sempre fiz. Está salgado? Perguntei. É que eu não estou acostumada com comida tão pesada. Minha mãe cozinha de um jeito mais leve, sabe? Menos fritura, menos tempero. Marcos comeu em silêncio, sem dizer nada. Posso temperar diferente na próxima vez. Eu ofereci, sentindo aquele aperto no peito. Seria ótimo. É que a gente precisa cuidar da saúde, né? Comida muito gordurosa não faz bem. Comida gordurosa. Como se eu estivesse tentando envenená-los. Comecei a mudar meu jeito de cozinhar. Menos sal, menos tempero, menos fritura. Mas nunca estava bom o suficiente. Sempre tinha um comentário. Ainda está meio pesado. O feijão da minha mãe é mais cremoso. Será que a senhora não podia fazer aquelas receitas mais modernas? Tipo saladas diferentes? Um dia, Patrícia começou a cozinhar ela mesma. Dizia que queria dar um tempo para mim, que eu merecia descansar. Mas o recado era claro. Minha comida não servia mais. Foram 3 semanas com ela cozinhando. Pratos que eu não conhecia, com nomes estranhos, legumes que eu nunca tinha usado. Marcos elogiava tudo. Nossa, amor, isso está delicioso. Você cozinha muito melhor que no restaurante. E eu ali, sentada à mesa, comendo em silêncio a comida que não tinha feito, na minha própria cozinha. Depois de um tempo, voltei a cozinhar. Mas algo tinha mudado. Eu não cozinhava mais com prazer. Cozinhava com medo de críticas. Foi piorando aos poucos, tão devagar que eu quase não percebia. Patrícia começou a reclamar do cheiro da casa. Dona Vera, quando a senhora cozinha, fica com aquele cheiro de comida por horas. Não tem como abrir as janelas? Era inverno, estava fazendo frio. Mas eu abria as janelas mesmo assim. Ela comprou ambientadores caros e espalhou pela casa toda, para tirar aquele cheiro de casa velha, ela disse. Casa velha. Minha casa tinha cheiro de casa velha. Comecei a cozinhar cada vez menos. Quando cozinhava, abria todas as janelas, ligava o exaustor no máximo, queimava incensos depois para disfarçar o cheiro de comida. Na minha própria cozinha, eu me sentia uma invasora. Mas o pior ainda estava por vir. Tinha uma noite específica que nunca vou esquecer. Aconteceu mais ou menos 1 ano depois deles terem se mudado. Era aniversário do Marcos. Ele estava fazendo 31 anos. Eu tinha 61 anos na época e ainda acreditava que podia ser uma boa mãe se me esforçasse o suficiente. Preparei o dia com tanto carinho. Acordei cedo, fui na confeitaria e comprei o bolo que ele sempre amou desde criança. Bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro. Custou caro, quase metade da minha aposentadoria daquele mês, mas era o aniversário do meu filho. Valia cada centavo. Também comprei um presente. Uma carteira de couro bonita, daquelas que vêm em caixa, com a marca estampada. Tinha visto ele comentando com Patrícia que precisava trocar a dele que estava velha. Gastei a outra metade da aposentadoria naquela carteira. O mês seria apertado, mas não me importei. Preparei um jantar especial. Fiz o macarrão à bolonhesa que era o prato preferido dele quando criança. Lembro de quantas vezes cozinhei aquilo quando ele voltava da escola, os olhinhos brilhando de fome. Coloquei a mesa com a toalha bonita, aquela de linho que eu guardava para ocasiões especiais. Acendi velas, deixei tudo arrumado, bonito, especial. Esperei eles chegarem do trabalho com o coração apertado de ansiedade boa. Aquela sensação de que tinha feito algo certo, que ia agradar. Quando a porta se abriu e Marcos entrou, cantei parabéns. Minha voz saiu meio trêmula de emoção.
Ele sorriu, me abraçou, agradeceu. Obrigado, mãe. Mas Patrícia entrou logo atrás e olhou para a mesa. Franziu a testa. Aquela expressão que eu já conhecia tão bem. Dona Vera, a senhora não comentou nada sobre ter convidado pessoas. Não convidei ninguém, é só para nós três mesmo. Pensei que podíamos jantar juntos, comemorar. Ah, ela trocou um olhar com Marcos, um olhar que eu não entendi, mas que me deixou gelada. É que a gente tinha combinado de jantar fora hoje. Eu até já reservei mesa num restaurante italiano. Senti o chão desabar debaixo dos meus pés. Mas é aniversário do Marcos. Eu preparei tudo. Fiz o prato preferido dele. Patrícia suspirou, daquele jeito que deixava claro que estava sendo muito paciente com alguém difícil. A senhora deveria ter perguntado antes, Dona Vera. A gente tem nossa rotina, nossos planos. Não dá para a senhora simplesmente decidir as coisas sem avisar. Sem avisar. Na minha casa. Sobre o aniversário do meu próprio filho. Olhei para Marcos, esperando que ele dissesse alguma coisa. Que lembrasse que eu sempre fiz o aniversário dele desde que ele era pequeno. Que eu era a mãe dele. Que aquele jantar tinha sido feito com amor, com sacrifício, com tudo que eu ainda tinha para dar. Mas ele só disse sem me olhar nos olhos. É, mãe, a gente já tinha combinado. Desculpa, você devia ter avisado antes. Devia ter avisado. Devia ter pedido permissão, na minha casa, para fazer aniversário do meu filho. Mas eu fiz o bolo. Minha voz saiu pequena, quase sumindo. E comprei um presente. Vi a caixa embrulhada em cima da mesinha da sala. Tinha escolhido o papel com tanto cuidado. Tinha feito um laço bonito. A gente come o bolo outro dia, Patrícia disse, já pegando a bolsa dela da cadeira. E o presente o Marcos pega depois. Vamos, amor. A reserva é daqui a meia hora. Você sabe como o bistrô fica cheio. Bistrô. Eles iam jantar num bistrô enquanto meu macarrão esfriava na panela. Marcos. Tentei uma última vez. Ele finalmente me olhou. E vi algo nos olhos dele que me partiu ao meio. Não era raiva, não era impaciência. Era pior. Era indiferença. Depois a gente conversa, mãe. Agora a gente precisa ir. E foram. Simplesmente pegaram as chaves, as bolsas e saíram. Ouvi o carro ligando, o barulho do motor se afastando pela rua. Fiquei ali parada no meio da sala, olhando para aquela mesa que eu tinha arrumado com tanto amor. As velas ainda acesas, derretendo devagar. O macarrão fumegando. A toalha de linho que eu tinha passado com ferro. Voltei para a cozinha num transe. Olhei para o bolo na caixa em cima da pia. Bolo de chocolate com brigadeiro. O favorito dele. Foi quando desmoronei. Sentei no chão da cozinha. O chão que eu mesma tinha escolhido quando reformei a casa anos atrás. E chorei. Chorei como não chorava desde que Roberto tinha ido embora. Mas aquela dor era diferente. Porque Roberto era um homem fraco que fugiu das responsabilidades. Marcos era meu filho. O filho que eu criei. E ele tinha escolhido um restaurante em vez de mim. Fiquei naquela cozinha não sei quanto tempo. As velas foram se apagando sozinhas na sala. O macarrão esfriou completamente. A noite caiu. Quando finalmente consegui levantar, peguei o bolo, coloquei na geladeira. Recolhi a comida, guardei tudo. Apaguei as velas que ainda tinham sobrado. Dobrei a toalha de linho. E naquela noite, enquanto deitava na cama ouvindo o silêncio da casa, algo dentro de mim mudou. Não foi uma decisão consciente. Foi uma quebra. Como se algo que vinha se rachando há meses finalmente tivesse partido ao meio. Depois daquela noite, comecei a me esconder. Passava cada vez mais tempo no meu quarto. Comprei uma televisão pequena numa promoção para não precisar usar a sala. Comecei a comer no quarto também, para não atrapalhar. Quando eles chegavam do trabalho, eu me recolhia. Ficava quieta, em silêncio, tentando não fazer barulho, tentando não existir muito. Porque tinha entendido a mensagem. Eu estava sobrando. Saía de casa cada vez mais. Ia na praça, sentava lá por horas olhando as crianças brincando, as mães conversando. Ia na biblioteca, pegava livros que nem sempre lia, só para ter motivo de ficar fora. Visitava a Dona Glória, minha vizinha, que pelo menos ainda conversava comigo como se eu fosse uma pessoa real. Foi Dona Glória quem percebeu primeiro que algo estava muito errado. Num dia desses que fui na casa dela, uma tarde de quinta-feira que eu fingia ter algum compromisso só para sair, ela fez café,
me ofereceu bolo de fubá e ficou me olhando de um jeito estranho enquanto eu mexia no café sem beber. Vera, você está diferente. Diferente como? Mas apagada, como se estivesse sumindo. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Porque era exatamente isso que estava acontecendo. Eu estava sumindo, desaparecendo, me tornando invisível. É só cansaço. Menti, ainda mexendo no café. Vera. Ela segurou minha mão por cima da mesa, me obrigando a olhar para ela. Você é dona daquela casa. Comprou com seu suor, com seu trabalho, e está se escondendo no próprio quarto como se fosse uma intrusa. Eles precisam do espaço deles, Glória. São um casal jovem. Espaço? Ela quase gritou. Vera, eles têm a casa inteira. Você que está sendo expulsa para um cantinho. Você não vê isso? Neguei. Defendi. Disse que estava tudo bem, que era só uma fase de adaptação, que todo mundo precisava de tempo para se acostumar. Mas quando voltei para casa naquele dia e vi a sala completamente reorganizada de novo, Patrícia tinha mudado os móveis pela terceira vez, sem nem me avisar, sem nem me perguntar. Entendi que Dona Glória estava certa. Eu não estava mais morando na minha casa, estava sendo tolerada nela. Os meses continuaram passando, um atrás do outro, cada dia me sentindo menor, cada dia com menos espaço para existir. Cada dia mais invisível, até que chegou aquele dia, 1 ano e meio depois deles terem se mudado. Era uma tarde de abril. Eu estava na cozinha, lavando louça, porque mesmo não cozinhando mais muito, eu ainda limpava tudo, ainda cuidava da casa, como se isso fosse me dar algum valor. Patrícia entrou, foi até a geladeira, pegou uma garrafa de água. Ficou ali parada por um momento, bebendo, me olhando. Dona Vera, eu estava pensando em uma coisa. Meu corpo inteiro se tensionou. Quando ela começava assim, nunca era bom. O que foi? A senhora já pensou em, sei lá, arranjar um hobby? Tipo um grupo de terceira idade ou coisa assim? Terceira idade. Eu tinha 61 anos, não era tão velha assim. Por que você está perguntando isso? É que... Ela parou, como se estivesse escolhendo as palavras cuidadosamente. A senhora fica muito em casa, sabe? E às vezes a gente precisa de privacidade. Eu e o Marcos. Somos um casal. A senhora entende, né? Entendi perfeitamente. Ela queria que eu sumisse, que desaparecesse, que deixasse eles viverem como se eu não existisse. Vou pensar nisso. Foi tudo o que consegui dizer, as mãos tremendo dentro da água ensaboada da pia. Naquela noite, deitada na cama, olhando para o teto rachado que eu nunca tinha conseguido consertar, tomei uma decisão. Precisava sair dali. Nem que fosse por uns dias. Precisava respirar. Precisava lembrar quem eu era antes de me tornar esse fantasma que mal conseguia olhar no espelho. No dia seguinte, sentei no computador velho da Dona Glória. Ela tinha me ensinado a usar internet básica. E procurei. Pousadas no interior. Lugares tranquilos, baratos, onde eu pudesse ficar sozinha por alguns dias, sem sentir que estava sendo um peso para alguém. Encontrei uma pousada numa cidade pequena a 3 horas daqui. Um lugar simples, com avaliações boas, 3 diárias com café da manhã incluído. Custava menos do que o bolo de aniversário que tinha comprado. Reservei sem pensar muito. Depois contei para Marcos, numa das raras vezes que ele ainda falava comigo. Vou viajar por 3 dias, só para descansar um pouco. Ele mal levantou os olhos do celular. Tá bom, mãe. Aproveita. Patrícia, que estava na sala também, disse com um entusiasmo que não tentou disfarçar. Que legal, Dona Vera. A senhora merece mesmo. Vai fazer super bem. O entusiasmo dela era óbvio demais. Ela estava feliz que eu ia sumir por uns dias. Preparei minha mala pequena no dia anterior. Roupas simples, um livro que nunca tinha conseguido terminar, produtos de higiene. Estava nervosa, as mãos tremendo enquanto dobrava as camisetas, como se estivesse fazendo algo errado. Mas quando saí de casa naquela manhã de agosto, quando coloquei a mala no porta-malas do meu carro velho e dirigi para fora da cidade, senti algo que não sentia há muito, muito tempo. Alívio. Os 3 dias na pousada foram como um sonho que eu não queria acordar. Era um lugar simples, mas acolhedor. Quarto pequeno, mas limpo, com uma janela que dava para um jardim cheio de flores amarelas e vermelhas.
A dona da pousada, Dona Carmen, era uma senhora simpática de uns 70 anos que conversava comigo durante o café da manhã como se eu fosse interessante, como se o que eu tinha para dizer importasse. Passava os dias caminhando pela cidadezinha, conhecendo as lojinhas de artesanato, sentando na praça central. Conversava com pessoas que não me conheciam, que não me viam como a mãe do Marcos ou a sogra da Patrícia. Era só Vera, uma mulher de 61 anos aproveitando uns dias de paz. À noite, sentava na varanda da pousada com um copo de suco e um livro. Não tinha ninguém dizendo que eu estava atrapalhando, ninguém reclamando do cheiro da comida, ninguém reorganizando o espaço ao meu redor, ninguém me fazendo sentir que eu estava sobrando. No segundo dia, Dona Carmen sentou comigo na varanda depois do jantar. A senhora está gostando daqui, Dona Vera? Muito. É muito tranquilo. Veio sozinha? Vim. Ela sorriu daquele jeito que pessoas mais velhas sorriem quando entendem algo sem você precisar explicar. Aquele sorriso de quem já viveu o suficiente para reconhecer dor disfarçada. Às vezes a gente precisa se lembrar de quem é, né? Longe de todo mundo. Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça depois que ela foi embora. Me lembrar de quem eu era. Quem eu era. Antes de me tornar a mãe que servia e não era servida. A sogra que atrapalhava. O fantasma que perambulava pela própria casa tentando não fazer barulho. Quem era a Vera Lúcia Almeida Ferreira antes de tudo isso? Sentada naquela varanda, olhando para as estrelas, tantas estrelas que eu não via há anos morando na cidade onde as luzes apagam o céu, comecei a lembrar. Eu era uma mulher que tinha enfrentado o abandono aos 33 anos e sobrevivido. Era uma mulher que tinha trabalhado 3 turnos, dormido 3 horas por noite para dar educação para o filho. Era uma mulher que tinha comprado uma casa sozinha, que tinha lutado, que tinha sido forte quando o mundo dizia que mulheres sozinhas não conseguem. Quando é que eu tinha parado de ser essa mulher? No terceiro dia, no último dia antes de voltar, sentei na praça da cidade olhando crianças brincarem e fiz algo que não fazia há muito tempo. Liguei a câmera do celular e tirei uma foto de mim mesma. Estava sem maquiagem, com o cabelo solto e um pouco bagunçado pelo vento, usando uma roupa simples. Mas havia algo diferente no meu rosto. Um brilho nos olhos que não via há anos. Uma expressão que não era de cansaço ou medo. Era de vida. Olhei para aquela foto por um longo tempo e pensei, essa sou eu. Essa é quem eu sempre fui por baixo de tudo que me fizeram acreditar que eu era. Voltei para casa no domingo à tarde, com o coração apertado, mas com algo diferente dentro de mim. Uma sementinha de consciência que tinha sido plantada e que estava começando a brotar. Quando cheguei em casa, a rua estava silenciosa. Estacionei, peguei a mala do porta-malas. A casa parecia normal de fora. Mesma casa azul, mesmo jardim. Entrei pela porta da frente, que ainda abria normalmente, e deixei o bilhete na mesa da cozinha avisando que tinha voltado. Subi para o quarto, tomei um banho longo e dormi. Segunda-feira passei quase o dia inteiro no quarto, organizando as coisas da viagem, mas principalmente pensando. Pensando em tudo, em quem eu tinha me tornado, em como tinha deixado isso acontecer, em quanto tempo ainda ia aceitar. Foi naquela noite de segunda-feira, deitada na cama, mas ainda acordada, que ouvi vozes vindas da sala. Marcos e Patrícia conversando. O tom era baixo, mas as paredes da casa eram finas. Não precisava muito para escutar. Quando você vai conversar com ela? Era a voz de Patrícia, impaciente. Não sei. É difícil. Marcos, a gente já conversou sobre isso 1000 vezes. Meus pais venderam a casa deles. Não tem onde morar. E aqui tem espaço de sobra. Meu coração começou a bater mais rápido. Levantei da cama em silêncio, fui até a porta do quarto, encostei o ouvido. Mas é a casa da minha mãe. É, mas ela não precisa desse espaço todo. Ela fica trancada no quarto o tempo inteiro de qualquer jeito. 3 quartos vazios, Marcos. 3. E meus pais estão desesperados, não têm onde ir. O comprador da casa deles já assumiu. Silêncio. Um silêncio pesado. Não sei, Patrícia. Parece errado. Errado? Errado é a gente apertado, sendo que tem espaço. Errado é seu sogro sem ter onde morar. Você não gosta dos meus pais? Não é isso. Então o quê? A gente podia falar para sua mãe que seria melhor ela procurar um apartamento menor.
Tipo aqueles para idosos, sabe? Ela teria companhia, gente da idade dela. Seria até melhor para ela. Cada palavra era uma facada. Mas eu continuei ouvindo, congelada. Não sei se ela ia aceitar, Marcos disse. Mas a voz dele não tinha convicção. Não tinha defesa de mim. A gente não precisa pedir, Marcos. A casa é sua. Você morou aqui a vida inteira. É praticamente sua. A gente só precisa conversar com ela, explicar que faz mais sentido ela ter um lugarzinho dela, pequenininho, mais fácil de cuidar. E se ela não quiser? Pausa. Então a gente vai ter que tomar uma decisão difícil, mas eu não vou deixar meus pais na rua enquanto tem 3 quartos vazios aqui. Ouvi passos. Me afastei da porta rapidamente, voltei para a cama. Meu coração batendo tão forte que pensei que eles iam ouvir do corredor. Dormi naquela noite, mas acordei várias vezes, minha cabeça girando. Será que eles realmente iam fazer isso? Será que Marcos ia pedir para eu sair? Será que ele achava mesmo que a casa era dele? Terça-feira acordei com aquela sensação estranha no peito, como se o ar estivesse diferente, mais pesado. Levantei, coloquei o roupão, fui até o corredor. Foi quando percebi o silêncio, as fotos que tinham sumido meses atrás. E então vi a porta da frente, a fechadura nova, brilhante. E o bilhete. E o resto você já sabe. Porque essa história te trouxe de volta para aquela manhã de agosto que mudou tudo. Para aquele momento em que descobri que enquanto eu estava fora, respirando, tentando me lembrar de quem eu era, eles tinham executado o plano que tinham discutido na noite anterior. Não tiveram coragem de me dizer na cara. Não tiveram coragem de esperar eu voltar e conversar como adultos. Não tiveram coragem nem de me dar um prazo, um aviso, uma chance. Simplesmente me trancaram para fora enquanto eu dormia, como se eu fosse lixo que precisava ser colocado na rua sem fazer barulho para não incomodar os vizinhos. Mas eles cometeram um erro fatal. Eles esqueceram que aquela mulher que tinha voltado da viagem, aquela que tinha passado 3 dias se lembrando de quem realmente era, que tinha visto seu próprio rosto com vida nos olhos de novo, não era mais a mulher que aceitava tudo calada. E que a casa que eles achavam que era deles tinha um nome na escritura. Um nome impresso, legal, inquestionável. Um nome que não era Marcos. Era Vera Lúcia Almeida Ferreira. E essa Vera estava prestes a ensinar uma lição que meu filho jamais ia esquecer. Nunca, nunca subestime a mulher que você acha que é fraca. Porque às vezes, a mulher mais forte é aquela que passou a vida inteira servindo aos outros. E, finalmente, decidiu servir a si mesma. E essa força, quando finalmente acorda, não pede licença. Ela age. Existe um momento na vida em que você percebe que não pode mais voltar atrás. Para mim, esse momento foi quando liguei o motor do carro naquela manhã de terça-feira e dirigi para longe da minha casa, com a pasta de documentos no banco ao lado. Não sabia exatamente para onde estava indo. Só sabia que não podia ficar parada. Meu celular tocou. Era Dona Glória. Vera, venha para minha casa, agora. 10 minutos depois, estava na cozinha dela. Quando senti o cheiro de café fresco, quando percebi que estava num lugar onde eu ainda era bem-vinda, algo dentro de mim quebrou. Chorei. Chorei como não chorava há anos. Pelos 29 anos de sacrifício. Pelas noites sem dormir. Pelas joias da minha mãe vendidas. Pelo aniversário ignorado. Por cada vez que me senti invisível. Dona Glória me abraçou e deixou eu chorar. Quando finalmente consegui falar, contei tudo. O bilhete. As fechaduras trocadas. Como eles tinham planejado enquanto eu viajava. E o que você vai fazer? Ela perguntou. Abri a pasta na mesa. A casa está no meu nome. Só no meu nome. Eu tenho todos os documentos. Dona Glória pegou a escritura e seu rosto mudou. Vera, você pode fazer eles saírem. Aquelas palavras ficaram suspensas no ar. Expulsar meu próprio filho. Eu liguei para o Dr. Sérgio. Vou resolver isso hoje. Fiquei na casa da Glória. Às 2 da tarde, meu celular tocou. Era Marcos. Olhei para a tela vibrando. Deixei tocar até cair na caixa postal. Vieram mais ligações, mais mensagens. Mãe, onde você está? Precisamos conversar. Estou preocupado. Cada ligação não atendida me dava uma sensação estranha. Poder. O poder de escolher quando e se eu ia responder.
Às 4 da tarde, fui ao escritório do Dr. Sérgio. Contei a história toda desde o início. Ele escutou em silêncio, depois examinou cada documento da pasta com atenção. Dona Vera, essa casa é sua, completamente, legalmente sua. Seu filho não tem nenhum direito sobre ela. Ele tirou os óculos e me olhou diretamente. O que ele fez é crime. A senhora poderia processá-lo. Eu não quero processar meu filho. Só quero minha casa de volta. Então vamos entrar com uma ação de reintegração de posse. É rápida. Com essa documentação, um juiz pode deferir em 1 semana, 2 no máximo. E o que acontece? Manda-se a polícia, eles terão que desocupar imediatamente. Pode entrar com a ação, eu disse, minha voz firme. 1 semana depois, Dr. Sérgio ligou. Dona Vera, temos a decisão. A ordem está pronta. Meu coração disparou. Quando? A senhora escolhe o dia. Terça-feira. Terça-feira de manhã. 2 semanas depois daquela terça-feira em que acordei trancada para fora. A senhora quer estar presente? Parte de mim queria evitar, mas outra parte sabia que eu precisava estar lá. Para fechar um ciclo. Vou estar lá. Os dias seguintes foram de preparação emocional. Marcos continuou tentando contato. No terceiro dia, veio uma mensagem. Mãe, vou devolver as chaves, você pode voltar. A gente resolve isso. Devolver as chaves, como se fosse dele devolver. Li 3 vezes, e em vez de dor, senti clareza. Ele ainda achava que controlava a situação. Não respondi. Dona Glória me fez prometer que ia com ela. Você não vai enfrentar isso sozinha. Na véspera, arrumei minha roupa. Calça preta, blusa branca, sapatos fechados. Queria estar digna. Naquela noite, quase não dormi. Às 3 da manhã, encontrei Dona Glória na cozinha, também acordada. Você tem certeza? Ela perguntou. Já mudou tudo, Glória. Mudou quando ele me trancou para fora. Isso aqui é só o fim de algo que já acabou. Na manhã de terça, às 8h30, saímos. Dona Glória dirigiu. Quando viramos na minha rua, vi a casa azul. Minha casa. Estacionamos às 8h55. Viatura policial. Depois outra. Dr. Sérgio chegou. Descemos. Atravessamos a rua. Dona Glória do meu lado. Dr. Sérgio do outro. 2 policiais atrás. Subimos as pedras que eu mesma tinha colocado. Chegamos à porta azul, com a fechadura nova. O policial tocou a campainha. A porta se abriu. Marcos de roupão, cabelo bagunçado, olhos inchados de sono. Ele olhou para os policiais confuso. Depois me viu. Mãe! O policial falou. Senhor Marcos Ferreira, temos uma ordem judicial de reintegração de posse. O senhor tem até o final do dia para desocupar. Vi a cor sumir do rosto dele. Pegou o papel com mãos tremendo. Como assim? Mas isso é minha casa. A propriedade está no nome da senhora Vera Lúcia Almeida Ferreira. Dr. Sérgio disse calmamente. Foi quando Patrícia apareceu. O que está acontecendo? Isso é um absurdo. A casa sempre foi minha, eu disse, minha voz firme. E vocês me tiraram dela, lembra? Alguns vizinhos saíram para ver. Patrícia me encarou com raiva. Isso é vingança. Que tipo de mãe faz isso? Que tipo de filho troca as fechaduras enquanto a mãe dorme? Respondi calmamente. Foi quando Marcos caiu de joelhos. Ali, no chão da sala que eu tinha pintado, meu filho de 32 anos caiu de joelhos chorando. Mãe, eu sinto muito. Eu não sabia que a casa era sua. A Patrícia disse que era minha. Eu não quis te machucar. Olhei para aquele homem chorando. Meu filho, que eu tinha embalado no colo, protegido de tudo. Senti meu coração apertar. Senti vontade de ceder. Mas então lembrei do bilhete, das fechaduras. Dos anos me tornando invisível. Do aniversário ignorado. E entendi que não era vingança. Era sobre ensinar. Ensinar que mães não são escadas que você chuta depois de subir. Que amor não autoriza desrespeito. Que eu tinha valor. Vocês têm até o final do dia. Foi tudo o que disse. Patrícia puxou Marcos com força. Levanta! Para de se humilhar! Ela me olhou com ódio. A senhora vai se arrepender. Vai ficar velha e sozinha. Não respondi. Não tinha mais nada a dizer. Eles entraram. Ouvi vozes alteradas. Patrícia gritando. Marcos chorando. O caos. Fiquei na porta com Glória. Ela segurou minha mão. Você está bem? Lágrimas escorrendo agora. Estou bem. E estava.
Doía como nada tinha doído antes. Doía de uma forma que eu sabia que ia carregar para sempre. Mas pela primeira vez em anos, eu estava bem. Porque finalmente tinha escolhido a mim mesma. E mesmo com toda a dor, mesmo com o filho chorando lá dentro, havia uma paz nisso. A paz de quem parou de se trair. Voltei para minha casa no final daquela terça-feira. Dona Glória tinha oferecido para eu ficar mais uns dias com ela, mas eu disse que não. Precisava enfrentar aquilo sozinha. Quando abri a porta, com minhas próprias chaves, que doutor! Sérgio tinha providenciado. A casa estava silenciosa, mas era um silêncio diferente. Não era o silêncio de abandono, era o silêncio do recomeço. Caminhei pelos cômodos devagar. Eles tinham levado quase tudo. O sofá de couro estava lá, mas sem as almofadas. A TV grande tinha sumido. A cozinha estava vazia, armários abertos, alguns pratos quebrados no chão. Fui até o quarto que era de Marcos quando criança. Entrei pela primeira vez em meses. A cama pequena ainda estava lá, aquela que eu tinha comprado quando ele tinha 5 anos. As paredes ainda tinham as marcas dos adesivos de super-heróis que ele amava. Foi ali que desmoronei. Sentei no chão daquele quarto e chorei. Chorei por tudo que eu tinha perdido. Não pela casa, essa eu tinha de volta, mas pelo filho que eu achei que tinha criado. Pela ilusão de que sacrifício gera gratidão. Pela ingenuidade de achar que amor de mãe era suficiente. Fiquei ali não sei quanto tempo, até não ter mais lágrimas. Quando levantei, limpei o rosto, respirei fundo e comecei. Comecei a limpar. Varri cada cômodo. Lavei o chão. Tirei o lixo que tinham deixado. Guardei os cacos de louça quebrada. Não era só limpeza física. Era limpeza emocional. Estava varrendo os últimos restos daquele período da minha vida. Nos dias seguintes, reorganizei tudo. Comprei móveis simples. Coloquei minhas fotografias de volta nas paredes. As fotos que Patrícia tinha guardado. Pintei algumas paredes. Plantei flores novas no jardim. Cada mudança era uma afirmação. Essa casa é minha. Essa vida é minha. 2 semanas depois, Marcos apareceu. Tocou a campainha numa tarde de quinta-feira. Quando abri a porta e vi ele ali, magro, com olheiras, uma mala ao lado, senti meu coração apertar. Mãe, eu posso entrar? Deixei. Sentamos na sala. Ele olhou ao redor, vendo as mudanças, e algo passou pelo rosto dele. Tristeza, talvez, arrependimento. A gente está morando num apartamento alugado pequeno. Eu, a Patrícia e os pais dela. É apertado, caro. Ele pausou. Eu perdi o emprego. A empresa cortou o pessoal. Silêncio. Eu vim pedir desculpas de verdade, não porque preciso de alguma coisa, mas porque você merece. Olhei para meu filho. Vi sinceridade nos olhos dele pela primeira vez em muito tempo. Eu fui um péssimo filho. Deixei a Patrícia me manipular. Deixei você se tornar invisível. Deixei que tratassem você como se não tivesse valor. E a pior parte é que eu sabia. Sabia e não fiz nada. Por que não fez? Perguntei, minha voz calma. Porque era mais fácil deixar você se sacrificar, mais fácil aceitar tudo sem questionar. Você sempre deu tudo, então eu achei que era normal. Normal. Meu sacrifício tinha se tornado tão natural que virou invisível. Eu não quero que você volte a morar aqui, Marcos. Não quero seu dinheiro. Não quero suas desculpas tardias. Respirei fundo. Mas quero que você aprenda algo. Mães não são escadas. Não somos recursos inesgotáveis. Somos pessoas que merecem respeito. Ele chorou. Não como naquele dia do despejo. Era um choro mais silencioso, mais profundo. Eu sei, mãe. Aprendi da pior forma. Ele saiu meia hora depois. Disse que ia tentar ser melhor. Disse que entendia se eu não quisesse mais falar com ele. Não prometi nada. Mas também não fechei a porta completamente. Os meses passaram. Marcos me ligava às vezes. Conversas curtas, respeitosas. Contava que estava procurando emprego, que as coisas estavam difíceis, que os sogros eram complicados. Eu ouvia. Não resolvia. Não salvava. E algo estranho aconteceu. Sem o peso de ser a salvadora dele, consegui gostar dele de novo. Só um pouco, de longe, com limites. 1 ano depois daquela manhã em que acordei trancada para fora, minha vida era completamente diferente.
Eu tinha começado a dar aulas de artesanato num centro comunitário. Uma das vizinhas, Dona Teresa, tinha sugerido. Ensinava crochê, bordado, coisas que minha mãe tinha me ensinado décadas atrás. 2 vezes por semana, minha casa enchia de mulheres. Algumas mais velhas que eu, outras mais novas. Conversávamos, ríamos, compartilhávamos histórias. Muitas delas tinham vivido coisas parecidas. Filhos ingratos, maridos que foram embora, anos se sentindo invisíveis. Ali, nenhuma de nós era invisível. Também voltei a viajar. Pequenas viagens. Passei uma semana na praia. Fui conhecer uma cidade histórica, sempre sozinha. E descobri que não me sentia solitária. Me sentia livre. Numa dessas viagens, numa pousada no interior, conheci José, um senhor viúvo de 67 anos, aposentado, que também estava viajando sozinho. Conversamos durante o café da manhã sobre coisas simples, livros, plantas, a vida. Não aconteceu nada romântico, mas trocamos telefones. Ele me ligava às vezes, conversávamos, era leve, sem expectativas, sem peso. No meu aniversário de 63 anos, fiz uma festa pequena em casa. Dona Glória, as amigas do artesanato, alguns vizinhos, José que veio de outra cidade. Marcos me ligou. Perguntou se podia passar para dar os parabéns. Disse que sim. Ele chegou com um presente simples, um cachecol que tinha comprado. Ficou meia hora, conheceu minhas amigas, viu minha casa cheia de vida e percebi algo nos olhos dele. Admiração, respeito. Você está bem, mãe, de verdade. Estou. Finalmente. Hoje, quando conto essa história para as mulheres das minhas aulas, sempre digo a mesma coisa. Nunca é tarde para recuperar sua dignidade. Nunca é tarde para escolher você mesma. Algumas perguntam se me arrependo, se não foi muito duro, se não foi cruel. E eu respondo, foi a coisa mais difícil que já fiz. Expulsar meu próprio filho. Mas também foi a coisa mais necessária. Porque descobri algo fundamental. Amor de mãe não significa aceitar humilhação. Criar um filho não me obriga a ser invisível. Dignidade vale mais que qualquer vínculo de sangue quando esse vínculo te sufoca. Aprendi que sacrifício sem respeito não é amor, é autodestruição. Aprendi que nunca é tarde para dizer basta. Aprendi que a mulher mais forte não é aquela que aguenta tudo. É aquela que sabe quando parar de aguentar. Marcos está reconstruindo a vida dele. Conseguiu um emprego novo, mudou para um apartamento melhor, está pagando suas próprias contas. Nos falamos, com respeito, com limites. Não voltamos a morar juntos, nunca voltaremos. Mas ele aprendeu, e eu também. Eu, Vera Lúcia Almeida Ferreira, 63 anos, aprendi que minha vida não acabou quando meu marido foi embora. Não acabou quando fiquei sozinha criando um filho. Não acabou quando esse filho me expulsou. Minha vida recomeçou quando finalmente entendi meu próprio valor. E se existe algo que eu quero que você leve dessa história, é isto. Você não precisa aceitar migalhas de afeto de ninguém. Nem de filhos, nem de maridos, nem de família. Você merece ser vista, ser respeitada, ser amada de verdade. E se isso significa ficar sozinha por um tempo, que seja. Porque é melhor estar sozinha e em paz do que acompanhada e invisível. Essa é minha história, de como acordei um dia trancada para fora da própria casa e descobri que aquilo não foi o fim, foi o começo da mulher que eu sempre deveria ter sido. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.